Bem-vindos mais uma vez ao canal Observatório Político, né? E hoje venho por meio deste veículo, né, fazer algumas observações sobre uma reportagem recente do canal Intercept, canal, blog, né, jornalismo independente, como queira chamar, postou sobre a questão de como os ideais de extrema-direita, né, as perspectivas de extrema-direita que desembocaram nisso que chamamos atualmente de bolsonarismo, nasceram aqui no Brasil, né, em meados de 2013, e eu estava fazendo um exame, né, de autoconsciência, né, que na verdade eu presenciei o nascimento desse movimento, não em 2013, mas em 2012, né, de várias, digamos, várias vertentes que se uniram no mesmo objetivo. E o que o Intercept traz nessa reportagem é justamente o fio condutor, né, que viu nesse suposto Brasil profundo a possibilidade, né, de fazer isso a máquina, digamos, de fazer dinheiro, uma máquina de ganhar dinheiro, né? E qual foi o dispositivo, né, que pôde unificar essas forças, né? Essas forças que se pretendem utilizar discursos já utilizados em outros locais do mundo, né? Que coadunam com essa extrema-direita, né, que se utilizam, de certa forma, de um senso comum conservador, autoritário, né, negacionista em vários aspectos das mudanças sociais, né, que são inerentes às nossas mudanças culturais e que insistem em permear o imaginário da população, que de certa forma tende a constituir um estado psicológico mais, digamos, negacionista dessas mudanças culturais, né? E aqui eu vou ler uns trechos dessa reportagem do Intercept, que eu vou colocar aqui na tela, para poder contextualizar com essa questão da vivência pessoal que eu tive, nessa oportunidade que eu tive de ver, infelizmente, o nascimento de figuras, o nascimento assim, né, entre aspas, o nascimento, digamos, para uma abertura midiática, né, digamos, disso que desembocou no bolsonarismo, né, pois o bolsonarismo ele surge com um movimento que, de certa forma, se centra na figura de Bolsonaro, que também surge durante esse determinado período, né, e, em certo sentido, essas forças elas se unem, né, como um projeto muito grandioso que vai desembocar no que estamos vivendo agora, né, no auge desse projeto de poder, né. Temos um presidente que, de certa forma, nasceu fruto desses impulsionamentos, né, que ganhou esses espaços, né, a partir de estratégias que já tinham sido exercidas em outros locais, né, do mundo, né, e foram tragos aqui para o Brasil e fizeram nascer várias instituições que hoje são milionárias, como, por exemplo, o Brasil Paralelo, né, o próprio Olavo de Carvalho. Não sei em que condições o Olavo de Carvalho se encontra hoje em dia, né, porque ele teve que vir para o Brasil para se tratar no SUS, eu não sei como é que anda ele, mas algumas outras instituições que nasceram desse movimento extremista, né, com esse discurso de ódio, né. E aqui o The Intercept, mais uma vez, nos faz um favor, né, de desvelar alguns aspectos dessas facetas, né, não que eu não soubesse, né, que em certo sentido isso teria se constituído dessa forma, mas os detalhes e o modo pelo qual eles colocam é que isso se torna, em vários sentidos, inovador, né. Segundo o The Intercept, e aqui tem a foto de alguns desses extremistas, um deles, o tal padre Paulo Ricardo, que é um dessas instituições, né, entre aspas, né, que se beneficiaram absurdamente desse movimento de extrema-direita, né. Aqui ele começa a reportagem assim, e eu vou colocar um pouco na tela para poder vocês visualizarem. Então começa assim a reportagem. Os ultraconservadores católicos brasileiros viviam dispersos pela internet até dezembro de 2013. Seus posts em blogs pouco frequentados não tinham impacto nas conversas e debates do dia a dia. Foi nesse cenário que um cidadão espanhol desembarcou no Brasil. Ignacio Azuaga era o criador da Hatse Oye, se faça ouvir em espanhol. Uma associação criada para defender o que ele chamava de valores da família natural, o que unia a
Assuaga e os conservadores brasileiros naquele momento. A defesa intransigente da proibição do aborto sob qualquer circunstância, inclusive em caso de estupro ou de fetos com anencefalia. E é engraçado essa primeira inserção, né? Porque eu vivi isso diretamente, né, com amigos pessoais que desde esse período eu já comecei a me distanciar. 2012, né? Ele fala de um período aqui de 2013, mas em 2012 eu já tinha essa percepção do que, em certo sentido, eu não, digamos, não coadunaria no ambiente político, e vários dos meus amigos influenciados por figuras como Olavo de Carvalho. E aqui é interessante ele colocar essa questão, né, do catolicismo, né? Porque nasce de um conservadorismo catolicista, que posteriormente vai ser instrumentalizado para, em certos aspectos, combinar com várias nuances dos aspectos evangélicos e as suas vertentes, né, diante do mesmo prisma no que concerne a esses pressupostos aqui, mas nasce necessariamente desse ímpeto catolicista através de indivíduos como Olavo de Carvalho e esse padre aí, Paulo Ricardo, que inclusive faz posts diários aí no Facebook com milhares de visualizações, e aí a gente vai ver como é que, de certa forma, o monstro cria homogeneidade, né, através do The Intercept. Então vamos seguir a leitura. Então, Assuaga veio ao Brasil para uma missão: juntar os militantes locais dispersos e ensiná-los como montar e financiar uma organização nos moldes da Hatse-Oye, que àquela altura já havia crescido e mudado seu nome para Citizen Go, algo como Vamos Cidadão em inglês. Numa estratégia para expandir sua pauta globalmente, Assuaga foi recebido em São Paulo por um padre de Osasco e um casal de militantes anti-aborto. Depois daquele encontro, o Brasil não seria mais o mesmo. Antes mesmo de Jair Bolsonaro aparecer como candidato à presidência e do bolsonarismo existir, a organização e o financiamento dos ultracatólicos brasileiros foram a semente do mal que arrasou a terra política brasileira. E aqui, em certo sentido, vai o meu adendo, né, à matéria do The Intercept, porque eu me recordo muito bem que nesse período Bolsonaro já era uma figura que, de certa forma, lacrava na internet, era uma figura mencionada por pessoas próximas a mim que coadunavam com esses ímpetos supostamente conservadores e extremistas, né, como, por exemplo, essa pauta anti-aborto, né, e já era um nome, pelo menos virtualmente, mensurável. Não era esse lixo que é hoje em dia de popularidade, né? Lixo, digo, porque para mim é um lixo, né? Ter se tornado popular. Mas não que a popularidade se torne algo ruim, ela pode ser sim algo ruim, né, e maléfico. Maléfico no sentido de causar danos a si, a própria pessoa que se torna popular e ao trem, né? Mas a questão é que eu me lembro muito bem, muito claramente, que nesse período, né, que eu vivenciei, Bolsonaro já era uma figura que tinha uma certa movimentação nas redes sociais, assim como Olavo de Carvalho, e assim como esse próprio padre, né, Paulo Ricardo, só que não tinha o dimensionamento que tem hoje em dia, é óbvio, né? É óbvio que não tinha. Mas talvez eles tenham perdido algum fio da meada, mas eu me recordo muito bem que justamente esses meus colegas pelos quais eu me afastei, né, e é interessante que talvez com o crescimento aí do canal, em certo sentido, eles possam até visualizar isso posteriormente, né, eu comecei a me afastar porque eu nunca vi esse tipo de movimento, esse tipo de visão de mundo, né, principalmente se colocar como anti-abortista, né, ou no sentido de delegar sempre que a mulher ela não teria, poderia deter as regras acerca do próprio corpo. Eu nunca me coloquei nesse posicionamento, e entre outras várias questões que me considerariam totalmente afastado dessa questão, e durante um tempo, inclusive, eu me permiti, inclusive, acompanhar o próprio Olavo de Carvalho, né, e observar atentamente seus movimentos, e muito antes até, eu acho, 2010, 2011, 2012, eu pude acompanhar esse movimento nascer. Nunca pensei na minha vida que ia ver o Olavo de Carvalho controlar um presidente como um fantoche, mas infelizmente é a realidade atualmente. Entretanto, parece que o The Intercept, apesar de toda a sua acurácia, deixou passar despercebido alguma questão aqui, né, em que também, através de evidências, eu não vou ter como colocar, mas eu me recordo que Bolsonaro já era uma figura presente nas redes sociais, né? Então, mesmo antes de Bolsonaro existir com força, talvez, né? E acho que muito pouco depois disso, da chegada desse Assuaga aqui no Brasil, ele já passou a frequentar
as redes, as maiores redes de divulgação da TV brasileira, como Bandeirantes, Rede TV, né? Pelo menos naquilo que é considerado uma determinada cultura popular televisiva, Bolsonaro pouco tempo depois já estava em evidência, e já vinha estando em evidência na internet. Tanto é que meus amigos mencionavam isso para mim. Bolsonaro compartilhava e me marcava, e eu não sabia nem quem era Bolsonaro, só achava extremamente escroto aquilo que eles compartilhavam, e comecei a me afastar deles, né? Mas enfim, vamos tratar aqui do trecho do artigo. Juntos, esses personagens se aproveitaram do rescaldo do caos durante as ruas de 2013. Foi justamente isso, né? Já havia esse movimento, só que as movimentações de 2013 trouxeram uma intensividade, assim, dessa questão antipetista. Lobão se apresentava também como uma figura antipetista. O próprio Danilo Gentili, né? Toda essa caterva que hoje em dia alguns deles se afastaram, né, de Bolsonaro devido a motivos óbvios de conveniência, outros talvez por uma autorreflexão mesmo, mas não tiram sua responsabilidade, cresceram a partir desse movimento de 2013 anti-Dilma, né, que levou uma parcela da população para a rua, inclusive a própria esquerda, né, a coadunar com esse movimento, né, e fez com que a extrema-direita crescesse aqui no Brasil. Então, montaram uma estratégia de combate para a chamada guerra cultural, que por muitas vezes o Olavo de Carvalho atribui ao Gramsci, né, e que ele utiliza para si, né, que estavam decididos a declarar, ajudaram a derrubar uma presidente eleita e entregaram a Jair Bolsonaro uma plataforma eleitoral enlatada que saiu dos redutos reacionários católicos diretamente da campanha eleitoral e da lei para a vitória em 2018. Em certo sentido, isso é real mesmo, né? Entregaram uma campanha enlatada para Jair Bolsonaro, que era um incapaz completo de constituir essa concepção por si mesmo, né? Mas, ao mesmo tempo, existe um fator que, na verdade, é oriundo do próprio movimento, da ascensão desses movimentos reacionários. Inclusive, é muito interessante isso, porque me traz várias memórias aqui, né? Esses próprios supostos amigos que eu tinha na época, eles se intitulavam com muito orgulho como reaça. E aí, reaça, né? Eu achava aquilo ridículo, patético, né? Hoje em dia, mais do que nunca, mas sinceramente, né? Fã de Lobão, o Lobão como intelectual, Olavo de Carvalho como filósofo. Nossa, naquela época eu já tinha uma vontade de estudar filosofia e etc. Já via isso com maus olhos, né? E aí aqui tem uma chamada dessa entidade, né, que veio aqui fazer esse direcionamento, né? Faça a sua inscrição para o workshop com Ignacio Assuaga, presidente da Hasteoe, Espanha, como construir com êxito um movimento social. Dia 5 de novembro, das 19 às 21h30, todos os dados são obrigatórios, inscrições gratuitas. Começa assim um anúncio publicado no endereço biopolitica.com.br no final de 2013. No final de 2013, já aproveitando o embalo, né, das manifestações de 2013. E aqui é um adendo do jornalista. Não adianta procurar pelo site, pois ele já não existe mais. Porém, ele está disponível neste link arquivado na plataforma Internet Arquive. E aí o link, tanto da reportagem quanto esse link, eu deixo disponível aí na descrição. O impacto que aquele pequeno anúncio publicado em um canto obscuro da internet causou na política brasileira, no entanto, é visível e causa estragos até hoje. Pode ter sido um pontapé, né? Porque desde que essa entidade surgiu aqui para fazer essa conjuminação de forças reacionárias, é o que nós temos até hoje, né? O Brasil Paralelo está aí, e que não nos deixa mentir, né? Poucos meses antes daquele novembro de 2013, o Brasil pegou fogo. Não foi por acaso que Ignacio Assuaga esteve aqui justamente no fim daquele ano, oportunista que era, né? As manifestações de junho tinham rasgado o tecido social do país. Era a chance que os católicos ultraconservadores esperavam para finalmente fazer prosperar suas pautas reacionárias. E conseguiram, viu? Conseguiram muito bem. Naquela época, o site Biopolítica estava registrado em nome de Renata Gusson Aguilune Marrastins. A farmacêutica tinha virado notícia um ano antes, em 2012, quando apareceu em uma subcomissão do Senado em que se discutiam as políticas públicas do Ministério da Saúde para mulheres, discussando contra o direito ao aborto. Martins declarou sem provas que as pautas feministas do Brasil eram financiadas por interesses internacionais. Ela ficou conhecida na extrema-direita como uma mulher que calou as feministas, e aí não por acaso apareceram várias outras nesse embalo, né?
A própria Campanolo, né, uma professora de história totalmente reacionária, totalmente negacionista da importância do feminismo para a emancipação das mulheres de modo geral. Aí você está comentando isso, então quer dizer que o feminismo ele é independente de críticas? Não, não é isso, né? Mas você responsabilizar o feminismo por toda uma questão de uma desestruturação disso que é entendido como entidade família no Brasil, apesar que essa própria noção de entidade família é uma concepção predominantemente burguesa, porém, a gente não pode chegar e destituir essa concepção de família tradicional daqueles que querem seguir esse ímpeto de família tradicional, porém você não pode impor isso, né, para todas as pessoas, enquanto o próprio movimento cultural ele é dinâmico e já em vários aspectos está se colocando para além disso. O reacionário quer empurrar a goela abaixo a ideia de família tradicional e negar todas as outras manifestações culturais que estejam para além dessa concepção de família tradicional, como família, ou como algo, como digamos, uma degeneração social que é totalmente ridículo e patético, né? Então, Martins é mulher do influenciador Felipe Neri, que se apresenta no Instagram como católico, pai de família e trabalhador, na vinha do Senhor, no apostolado da educação. Em seus posts e pregações, Neri é um dos mais ferrenhos combatentes do que os ultraconservadores, como ele chama, de ideologia de gênero, né? E defensor intransigente da ideia de que uma família só pode ser composta por um homem e uma mulher. Venha falar o que eu tinha comentado anteriormente, né? Definidos como pai e mãe pela biologia, uma ideia completamente reacionária, né? Eram esses os temas essenciais que o casal discutia na época em que criou o site. Com o chamado para o evento com a Suaga publicado no Biopolítica, Martins e Neri estavam interessados em saber como os espanhóis tinham se organizado para interferir em políticas públicas e fazer valer suas ideias do país. Esse é o famoso Ignacio. Ignacio Assuaga veio ao Brasil com o propósito aglutinar e equipar os ativistas de extrema-direita brasileiros. A ideia era reproduzir aqui o sucesso da organização espanhola. Com a Hatzi-Oer, Assuaga pautava conversas públicas, influenciava políticos, tinha encontros no Vaticano, levantava dinheiro e conseguia estar sempre em evidência. A Hatzi-Oer e o Citizen Go eram notícia constante, por exemplo, na Agência Católica de Informações. É interessante porque nesse período eu não tinha a mínima noção que existiam essas entidades, né? Mas é visível a partir do momento que você, de certa forma, compreende como isso veio chegar aqui, né? Que deveria ter realmente uma concepção organizadora, né, dessas forças, né? Que apareciam, né, misteriosamente, digamos assim, de uma hora para outra, e se multiplicavam e continuam se multiplicando, e até hoje criaram uma certa estabilidade, se tornaram verdadeiras máquinas de produzir dinheiro a partir de extrair isso que é o mais profundo que existe nas pessoas desse Brasil profundo, que é esse ímpeto reacionário, preconceituoso, misógino, né, racista, xenófobo, né, no sentido de utilizar isso como uma força, como uma potência, né, de angariar negacionismo da ditadura e etc., de angariar essas pessoas para uma libertação dessas vozes do seu ímpeto mais sepulcro e nojento, né, digamos assim. Em seus anos de militância, a Hatzi-Oer se aproximou do Vaticano ao ponto de Assuaga conseguir marcar encontros com o próprio Papa Francisco. Papa Francisco não à toa, né? Não à toa tem um passado, entre aspas, digamos, meio, digamos assim, estranho, né? Com acesso a cardeais importantes da Santa Fé, pegava deles instruções sobre como internalizar o movimento. Deixa eu só conferir uma coisa aqui, antes de continuar. O Papa Francisco é o Papa atual, é o Papa argentino, né? É o Papa supostamente, digamos, progressista. Estava aqui quase confundindo com o Joseph Ratzinger, que era um padre supostamente nazista. Então, enfim, diante desses ímpetos conservadores, né, digamos, houve inclusive a instrumentalização, né, com determinados aspectos da religião, né, e conseguiu influência até com o próprio Papa Francisco, né, para vocês verem como isso aqui é surpreendente, né. Com acesso a cardeais importantes da Santa Fé, pegava deles instruções sobre como internacionalizar o movimento.
a organização ouviu do Monsenhor Carrasco de Paiva, então presidente do Pontífice Conselho para a Vida, que a Citizen Go deveria forçar e unir movimentos pró-vida do mundo, para que as mesmas pautas fossem tocadas em países diversos, do Monsenhor Antoine Camilleri, subsecretário de Estado da Santa Fé. A ONG recebeu o conselho de montar grupos de pressão na ONU e na OEA, e assim o fez. Em uma das apresentações que trouxe o Brasil em 2013, a SOAG ensina como construir uma organização social do zero. Simplificando o modelo, gira em torno de identificar os inimigos, recolher e-mails de apoiadores, captar recursos e fazer lobby. E uso intensivo das redes sociais para pautar a política. Brasil Paralelo, né? Em outro documento, usado para treinar equipes, estão as bases do que eles chamavam de guerra cultural. Expressão que seria largamente usada por influenciadores de extrema-direita durante a campanha de Bolsonaro, né, para justamente acusar os seus opositores daquilo que eles fazem, enquanto o próprio Olavo de Carvalho disse isso várias vezes em suas aulas patéticas, né, que na verdade são os esquerdistas que fazem isso, né, acuse-o daquilo que você faz. Na verdade, ele se utiliza de... Se você ver todos os discursos do Olavo de Carvalho, ele está descrevendo vários aspectos daquilo que ele vai anunciar e que vai acontecer posteriormente. Pegue qualquer aula antiga de Olavo de Carvalho e veja quando ele está, de certa forma, tentando desconstruir a imagem do esquerdista como picareta, né? E veja tudo aquilo que ele diz que os esquerdistas fazem, e veja tudo que aconteceu hoje, e veja como ele se utilizou de tudo aquilo que ele acusou os esquerdistas de fazer, né? Então, entre as bases da tal guerra cultural estão combater a ideia universal de direitos humanos, justamente, e promover o discurso de ódio a minorias e ao lobby LGBT. Justamente, a questão do negacionismo que está permeada no senso comum, a partir da questão dos direitos humanos, né? Tudo bem que os direitos humanos têm lá seus problemas em vários aspectos. Isso aqui eu não estou questionando aqui. Mas você conceber que os direitos humanos é algo que deva ser negado enquanto o próprio pressuposto do exprimir da palavra direitos humanos, né, como uma máquina que defende simplesmente a marginalidade e de ignorar, inclusive, as condições pelas quais se dão as perspectivas de desigualdade no Brasil, né, e não tentar resolver o fundamento da questão, mas tentar causar uma negação do problema a partir da perspectiva que o problema do escopo social é uma falta de punitivismo, né? E os direitos humanos sempre foram entendidos e apregoados por essa população reacionária que nasceu nesse período de 2012 para 2013 como um passar de mão na cabeça de bandido, e foi o próprio discurso que o bolsonarismo aderiu para se alavancar, porque isso permeia o imaginário do senso comum, que se vê sempre como não bandido, como não marginal, mesmo que faça parte, em certo sentido, de uma marginalidade, né? Esses meus amigos, né, eram negros, pobres, estavam na marginalidade social, não na marginalidade social como eles entendem, né, que é justamente aquele bandido que está envolvido no tráfico, cheirando colo, fazendo algo do tipo, né? Mas na marginalidade do escopo social, fora de um escopo da elite, do aspecto social, mas eles não se enxergavam assim, diante desse discurso de pertencimento, né, que separa o cidadão de bem, entre aspas, né, do cidadão que não é de bem, né, do marginal. Dá para você ver como isso manipula, de certa forma, o imaginário das pessoas, no sentido de fazê-las pertencerem a uma determinada casta, né, que não está sujeita a determinadas propensões e exclusões de aspectos sociais, e faz com que elas excluam pessoas da sua mesma classe, da sua mesma realidade social, né? A parte inclusive da negação dos direitos humanos. É totalmente complicado isso, cara, né? E aí é justamente como eles chamavam, né? Chamavam de abortistas, né? E pregando ódio à cultura LGBT, né? Que também tem seus problemas em várias questões, porém não pode ser negada e não pode ser marginalizada, né? Enfim, né? E a questão do aborto, cara, é uma questão extremamente pessoal da mulher. É a mulher que engravida, é a mulher que pode decidir se vai ter o filho ou não, né? É engraçado como esses extremistas reacionários de direita fazem uma ode à vida, mas é um menino que está abandonado na rua, né? Sem ira nem beira, né? Ele não considera como vida, né? Mas um feto, né, de sei lá quantos meses é necessário salvá-lo. Inclusive essa palhaçada que fizeram aqui no Recife, né, na porta do hospital, de uma menina de 10 anos que tinha sido estuprada e queria abortar, tinham imbecis lá na porta
né, advogando a favor da vida. Que vida é essa, né? Para você ver a contradição, para ver que isso é realmente um ímpeto totalmente distorcido do que seria uma defesa real à vida, né? E outro, e aí esse documento, né, ele fala desse documento, entre as bases da tal guerra cultural estão combater a ideia universal de direitos humanos e promover o discurso de ódio a minorias e ao lobby LGBT. E mais um documento intitulado Abortistas e Lobby Gay são identificados como a cultura da morte. Em outro, defendia-se a ideia de que as sociedades usam a AIDS como desculpa para vender preservativos. É a mesma coisa que fizeram agora, né? Desculpa para vender vacina, né? O Covid é uma invenção da China, né, para vender vacina. O Covid é as teorias conspiracionistas, né, totalmente imbecis. O Covid é uma invenção criada em laboratório para implantar chip nas pessoas. Essas idiotices que circulam por aí. E assim frearam o nascimento de crianças. Né? Em quarto, havia críticas ao politicamente correto e à masturbação. Os inimigos apontados nos treinamentos são o comunismo, a ONU e, finalmente, financiadores como George Soros, coisas que Olavo de Carvalho cansou de repetir. Todos estariam unidos em um lobby pelo globalismo. Eita, faz parte da agenda global. Quantas vezes eu não escutei isso? E continuo escutando até hoje, hein? Que deseja destruir as famílias e implantar uma espécie de ditadura gay mundial. Um stalinismo gay mundial, né? Um stalinismo do arco-íris. Soa como o Brasil que conhecemos a partir da campanha de governo de Bolsonaro? Sim, completamente, porque é uma cópia escarrada das agendas dos espanhóis. Até mesmo o kit gay que Bolsonaro levou ao jornal durante a campanha de 2018, acusando o Haddad, né, de querer implementar a mamadeira de piroca, né? Quem viveu vai se recordar. Já tinha sido explorado pela Hats Oil em 2013 na Argentina. Eita, e aí vai chegar nessas figuras bizonhas, cara. Padre Paulo Ricardo é uma das figuras mais escrotas que existe na história da internet. Esse outro não sei nem quem é. Mas esse Padre Paulo Ricardo, minha nossa, cara. Minha nossa. A figura abjeta, nojenta, cara. O evento de treinamento de Assuaga no Brasil, outra figura que se tornaria importante na militância bolsonarista, foi anunciada. Tratava-se do padre José Eduardo, no release do evento publicado pela ACI Prensa. Ele é apresentado como padre da Diocese de Osasco e membro da Comissão em Defesa da Vida do Regional Sul, da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Eu cheguei ao padre José Eduardo por acaso, o site Biopolítica. Não sei nem quem é esse José Eduardo, mas enfim. Mantido à época pelo casal Renato e Felipe, tinha em seu rodapé a seguinte informação. Observatório Interamericano de Biopolítica. Decidi ir atrás do observatório e descobri seu CNPJ registrado em nome de Felipe Neri. E o endereço Avenida Padre Vicente Merilo 831. Não precisou muito para que o Google Maps me mostrasse o endereço da empresa. Fique em uma igreja. Que o endereço da empresa fique em uma igreja. Encontrei o padre nessa mesma igreja no Instagram, em foto de 15 de março de 2015, com um cantor, compositor e radical de direita, Lobão, olha ele aí de novo, né? Não à toa mencionei que era o deus inspirador desses meus amigos pobres de direita e reacionários, né? É uma manifestação para derrubar a então presidenta Dilma Rousseff. O laço com a Citizen Go, de Ignacio Assuaga, esse Ignacio Assuaga é um maldito, viu? Também estava ali o padre José Eduardo, em Brasília, entregando um abaixo-assinado com o logotipo da organização 3 dias depois da manifestação. Esse trabalho que o Intercept faz ao Lobão aí, não é nenhuma novidade, mas assim, é novidade os detalhes da história, né? Assim, eu já sabia que isso tinha nascido, se intensificado a partir de 2012, 2013, mas os detalhes é o que deixa você encabulado, né? Mas enfim, ele prossegue. Em nova busca pelo nome do padre no Google, cheguei a um seminário de biopolítica do qual ele participou em dezembro de 2013, poucos dias depois do treinamento com a Arçoaga. Com ele no seminário, em outra foto, estava o padre Paulo Ricardo, esse maldito, amigo de Olavo de Carvalho, e um influente evangelizador pró-vida. Pró-vida, e bota aspas nisso, viu? Que mais tarde se converteria em pregador bolsonarista de primeira ordem, arregimentando 1 milhão de seguidores no Instagram e ganhando muito dinheiro, frequentemente postando imbecilidades no Facebook que coadunam com esse, infelizmente, com esse Brasil profundo. Olha ele aqui, ó, ele e Bolsonaro, ele Olavo de Carvalho, né? Toda essa caterva, né? Toda essa caterva.
né? Vamos lá. Paulo Ricardo foi o tutor do ativista católico de extrema-direita, Alan dos Santos. Ele é o pai de Alan dos Santos. Isso eu nem sabia, para você ver como as coisas vão se interligando, né? Do site bolsonarista Terça Livre já pariu outra desgraça. Quando ele foi seminarista, hoje autoexilado nos Estados Unidos, Santos está implicado em diversos processos no Brasil. Mais recente, uma denúncia do Ministério Público Federal, o MPF, contra ele por ameaças ao ministro Supremo Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, para você visualizar que tudo isso faz parte, né, das estratégias ideológicas reacionárias que nasceram desse mapeamento que esse Assuaga dá de presente, né, para esse Brasil profundo. Olha aí a cara de idiota. Esse Brasil profundo, né, que elege Bolsonaro, né, e que teima em mantê-lo no poder, né, que teima em se desfazer desses ímpetos abjetos que habitam o profundo da subjetividade dessas pessoas, né, que tem esse ímpeto reacionário, né, não passa de estratégia, né, são estratégias coordenadas. E aí segue o texto. Não há nos documentos da Wikileaks a lista dos participantes do treinamento de Assuaga no Brasil. Pode-se dizer sem medo de errar, no entanto, que seu conhecimento foi espalhado e rendeu frutos. O espanhol ensinou como as organizações poderiam levantar dinheiro aproveitando suas redes. O esquema funcionava basicamente a partir de listas de e-mails com as quais as entidades, isso já foi dito, né, poderiam pedir apoio financeiro para levar suas pautas adiante. As técnicas foram depois atualizadas e sofisticadas, inclusive com o uso do software Salesforce, uma das mais poderosas máquinas digitais de relacionamento com os clientes do mundo. O site funcionava espetacularmente bem. Uma tabela que está no acervo da Wikileaks mostra que em apenas 9 meses, de dezembro de 2013 a setembro de 2014, a Citizen Go levantou 530 mil euros apenas enviando e-mails para uma base de destinatários de língua portuguesa. A lista, que começou com dos 2.032 inscritos, teria ao final daquele período 200.039.528 pessoas. Entre os títulos de e-mails estavam: você é um reacionário estúpido e, se nós não fizermos algo, vão matá-la. Bem sensacionalista, né? Bem arrebatador desse ímpeto, infelizmente, que habita o brasileiro médio, né? Não à toa fez sucesso e estamos onde estamos, né? Com seus planos de expansão global, como mostra o planejamento 2013 do grupo, Lanza Citizen Go, Assuaga voou para o Equador, onde participou de um evento chamado Congresso Provida. Nele estava também Felipe Neri, um influenciador ultracatólico brasileiro, mas o legado do espanhol deu resultados no Brasil. No inquérito que apurou a participação de militantes de extrema-direita nos atos antidemocráticos, a Polícia Federal relatou: durante a busca e apreensão executada na residência de Alan dos Santos, foi encontrada uma planilha de doadores do canal Terça Livre via plataforma Apoia-se, contendo mais de 1.700 linhas. Entre os 16 primeiros doadores há um servidor público do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Raul Nagel, que realizou 27 transações que totalizaram 40.350. Júlio Carvalho, servidor da Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro, realizou 31 transações que totalizam R$ 15.500. Cristiano Cavalcante, servidor do Senado Federal, doou em 3 transações 15 mil. Já a servidora do BNDES, Ana Maria Glória, doou diretamente na conta de Ítalo Lorenzon Neto, sócio do Terça Livre, ao menos R$ 70 mil. Ou seja, um esquema extremamente lucrativo, meus amigos, milionário, trilhardário, né? Até por isso que é tão vantagem ser neonazista no Brasil, né? Porque dá dinheiro. Então a PF recomendou que a Procuradoria-Geral da República desse continuidade à investigação. O procurador-geral Augusto Aras, no entanto, mandou arquivar o pedido. É óbvio, né? Está no bolso de Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, acatou, mas em seguida determinou a abertura de um novo inquérito sobre o assunto, em que Jair Bolsonaro mais tarde foi incluído como investigado a pedido do TSE. Nosso grande Michel Foucault brasileiro, né? Então, Renata Wilson Martins, do site Biopolítica, foi relacionada com um grupo de pessoas que atacaram a avó da criança de 10 anos. Aqui, isso foi aqui no Recife, né? Que precisou passar por um aborto legalmente previsto no Espírito Santo. Na ação ocorrida em setembro do ano passado, foram usados dados sigilosos e o nome da ministra Damares Alves, né? Rodrigo Rodrigues Pedroso, um dos nomes que assinam os artigos inaugurais do site de Martins e de seu marido de 2013, foi convidado para Damares para integrar o grupo que vai revisar a política nacional de direitos humanos. Eles estão todos por aí. Enfim,
No mais, eu vou fazer uma conclusão aqui. A reportagem vai ficar disponível aí na descrição do vídeo. E por que eu estou replicando esse artigo do The Intercept aqui? Não está na internet, qualquer um pode ver. Qualquer um pode ver. Né? Só que nem muita gente tem interesse em ver isso. Né? E aqui talvez seja uma forma de popularizar o acesso a essa questão, né? Porque eu posso disseminar aqui com vocês, falar um pouco sobre as minhas experiências pessoais sobre essa questão. Né? Que eu tive a oportunidade de ver essa porcaria nascer perto de mim, num bairro pobre, no qual eu nasci e vivi a vida inteira praticamente até então, né? Coadunando com esse tipo de coisa abjeta, né? E fazendo com que isso se tornasse popular. Se torna popular, como vimos aqui, não só dentre essas pessoas que de certa forma queriam pertencer a esse ímpeto de um modo geral, né? Digamos, predominante, pertence a uma determinada casta dominante, reacionária, que se reconhece diante de um ímpeto da família tradicional, com essa ideia do macho alfa, né? Toda essa babaquice, né? Que ilude a cabeça do brasileiro, né? Que infelizmente é pouco dotado de instrução, disfarçado de um intelectualismo, né? Que criou essa roupagem através de indivíduos como Olavo de Carvalho, que se popularizaram na internet através de suas falas, né? Digamos, escrotas, porém que se tornam populares e que se tornaram, digamos, se colocaram num ímpeto, digamos, que adotaram um certo carisma para essas pessoas, né, e se popularizaram e criaram força a partir desse projeto do Assuaga, né, aí, que trouxe a ferramenta de unificação dessas forças, né, para que se tornasse um grande projeto, como se tornou hoje em dia no Brasil. Então, se você puder e achar que isso é uma questão relevante, se você estiver assistindo esse vídeo aqui até o final, puder nos ajudar com qualquer valor, R$1, R$2, R$10, tanto faz, né? E disseminar esse vídeo, né? Para que seu colega, seu amigo, seu vizinho possa compreender como ele vem sendo manipulado desde 2012, 2013, né? Por esses imbecis que estão enriquecendo às custas da ingenuidade, da imbecilidade, de um modo geral, do brasileiro, da falta de instrução do brasileiro. Eu agradeço, porque não precisa me doar nada não, né? Só compartilhe o vídeo, tá? E embaixo vai o link da descrição do The Intercept, porque isso é fundamental para o brasileiro ver se acorda de uma vez por todas, né? Isso em 2022, tira esse maldito daí do poder, né? E não coadune com essas perspectivas reacionárias, cara. Se você quiser fazer suas escolhas como uma pessoa mais conservadora, faça a nível pessoal, né? Não obrigue ninguém. Não recrimine pessoas por suas escolhas que dizem respeito a elas, né? Apesar que seria interessante que houvesse uma desconstrução, mas tendo em vista o Brasil do jeito que estamos, é o que eu posso pedir no momento. Então compartilhe o vídeo, né? Se puder nos ajudar, tá? Tá aí, segue aí o Pix aí embaixo, aí na descrição, como também na tarja que tá passando aí embaixo, né? E a reportagem do Intercept segue na descrição, tá? E esse foi mais um vídeo do Observatório Político, né? Agradeço pela atenção de quem vai assistir isso posteriormente, né? Se puder deixar teu comentário, deixar tuas opiniões, mesmo que sejam contrárias, também é importante, tá? E até o próximo vídeo do Observatório Político. E por hoje é só. E obrigado.